Nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas de como escolher a melhor escola para o seu filho com base na minha experiência como professor, como gestor escolar e também como pai. Oi pessoal, meu nome é Sérgio, eu sou o professor Careca e sou educador, professor de geografia e gestor escolar, com mais de 27 anos de experiência na área. Eu também sou pai e posso dizer que as escolhas que foram feitas para a educação escolar da minha filha foram muito importantes para que ela se tornasse a pessoa que é hoje. Então eu quero compartilhar um pouco dessa experiência com vocês, não apenas como pai e professor, mas também como alguém que dedicou anos da sua vida à direção de uma escola privada, da qual eu era um dos sócios. Dito isso, eu quero te mostrar alguns fatores que devem ser considerados na hora de escolher uma escola privada para o seu filho ou sua filha, principalmente se essa é a sua primeira vez nessa missão. E também é para você que está decidido ou precisando mudar seus filhos de escola, seja da educação infantil para o ensino fundamental ou do ensino fundamental para o ensino médio. Assista esse vídeo até o final e eu tenho certeza que você vai ter uma boa lista de itens a serem considerados na hora de fazer essa escolha tão importante. Se você gostou da ideia de um vídeo como esse, dá logo um like aí antes que você esqueça. Então vamos lá, mas antes de começar, existem 3 coisas importantíssimas que precisam ser ditas aqui. A primeira, a escola é para o seu filho e não para você. A segunda é que existe um tipo de escola para cada perfil de aluno. E a terceira é que a escola deve ser um espaço de formação do indivíduo para a sociedade, não apenas um lugar para se aprender ciências, até porque esse lugar onde a gente está agora, a internet, é uma verdadeira escola de quase tudo, seja bom ou ruim. E é com base nesses 3 pontos que eu vou pautar os conselhos que eu darei aqui. Então, vamos nessa. A primeira dica é: escolha uma escola que possa complementar o que vocês, pais, já passam para os seus filhos em termos de valores ou de educação mesmo. Uma escola que possa trazer novas habilidades como a comunicação, as relações sociais, o pensamento lógico ou o pensamento crítico ou o que você achar que precisa ser complementado, mas isso dentro de um método que respeite as características pessoais do seu filho. O setor da educação privada é muito vasto e cada escola quer apresentar um diferencial, seja na metodologia aplicada no dia a dia da escola ou mesmo na filosofia que vai pautar todas as práticas tomadas naquele espaço. E aí é muito comum que um pai queira que seu filho estude na mesma escola onde ele estudou, dentro da mesma filosofia, dentro da mesma metodologia, por considerar que, em parte, aquele método é responsável pela pessoa que o pai se tornou. Eu nem tiro o mérito disso, mas você já parou para pensar se o seu filho é realmente tão parecido assim com você? Então, tão importante quanto escolher uma escola, uma filosofia, uma metodologia com base na complementação daquilo que você, como pai, já dá de educação ao seu filho, também é importante considerar que o seu filho tem uma personalidade única e própria, que ele é uma pessoa única, que carrega seus hábitos, seus valores e a sua personalidade. E aí, como eu disse, na educação privada existe um perfil de escola para cada perfil de aluno. Agora, o importante é não esquecer que hábitos básicos de educação, como as expressões por favor ou muito obrigado, com licença, são, acima de tudo, de responsabilidade da família. O que a escola faz é reforçar esses hábitos positivos e trazer novas habilidades que serão importantes para o desenvolvimento dessa criança ou desse jovem e para a sua adaptação ao mundo social e do trabalho. Sendo assim, existem escolas que se preocupam com a formação plena do indivíduo, a formação para a cidadania, ou que se focam na formação de líderes, e também existem aquelas escolas que focam todo o seu trabalho na aprovação para a universidade pública e
no ranking do Enem. Não que não existam escolas que tentem equilibrar a formação de cidadania com o conteúdo, com a aprovação no Enem. Eu mesmo trabalhei durante anos em 2 escolas que conseguem, a duras penas, equilibrar esses dois lados, essa formação para a cidadania com o conteúdo necessário para a aprovação no Enem e nos vestibulares. Então, procure saber sobre os métodos das escolas, os professores e professoras, sobre a rotina no ambiente escolar e sobre os valores que essa escola quer reforçar. Uma das melhores formas de verificar isso é perguntando a pessoas que você conhece, se possível, conversando até mesmo com jovens que sejam alunos dessas escolas onde você pretende levar os seus filhos para conhecer. Ou mesmo ex-alunos da escola X ou Y que está aí na sua mira. E se essa pessoa for um professor, melhor ainda. E como eu falei das escolas conteudistas que se preocupam em preparar para o vestibular, vale destacar aqui o seguinte alerta: não se escolhe escola para os filhos apenas com base nos índices de aprovação no Enem. Isso é sério. A não ser que o seu filho já esteja indo para o ensino médio, já esteja determinado, decidido em relação ao curso que quer fazer, a faculdade para onde ele quer ir, se é uma pessoa centrada, de espírito competitivo e também naturalmente disciplinada. Sim, essas pessoas existem. Mas esse é um caso bem específico e a maioria dos jovens que está entrando no ensino médio ainda nem começou a pensar no futuro profissional e está mais preocupado em se divertir, em curtir a vida. E eu nem acho que isso seja errado, isso é natural da faixa etária deles. Mas eu não recomendo esse tipo de escola para aquele estudante que tem, por exemplo, dificuldades de aprendizagem. Muito menos para alunos que têm algum tipo de necessidade especial, como disléxicos ou autistas, ou mesmo crianças que tenham TDAH ou descalculia. Esse tipo de escola, em geral, está mais preocupado com os números do que necessariamente com as pessoas. E se em algum momento o seu filho mostrar que não vai contribuir para a posição da escola no ranking do Enem, ele provavelmente não vai receber a mesma atenção daqueles alunos que têm alto desempenho nas notas. Isso é algo que você consegue perceber no primeiro contato com a escola, no primeiro discurso, seja da direção ou da coordenação. Dá para notar qual é o foco da escola e procure realmente saber qual é. Sem contar que essas escolas, em geral, são ambientes muito estressantes. E aí, se o seu filho sofre de ansiedade, transtorno bipolar, borderline ou depressão, eu definitivamente não aconselho você a matricular o filho nessa escola. Procure também observar qual é a relação entre essa escola, a empresa e seus funcionários, principalmente os professores. Observe tudo à sua volta e talvez você consiga ver isso. E não tenha medo de perguntar sobre o salário dos professores. Aí você me diria: por que, professor, perguntar sobre os salários? Eu te respondo: os melhores professores do mundo não são apenas aqueles que são mais éticos e responsáveis, mas também aqueles que são mais reconhecidos e bem pagos. Pensa o seguinte: se um dono de escola não se preocupa com as pessoas que fazem a escola dele funcionar, será que ele vai se preocupar com o seu filho? Ou ele vai representar apenas mais um número entrando na conta da escola todo mês? É algo a se pensar. Outro fator a ser considerado, é claro, é o espaço físico. Para os pequenos, esse espaço é de fundamental importância. Então, procure saber se existem ambientes adequados para que eles possam estudar, comer, se socializar e também brincar, além de espaços adequados para a prática de esportes. Observe como são as salas, quais são os equipamentos à disposição dos professores e dos estudantes. Observe atentamente os banheiros. Dá um migué na hora que estiver no corredor e diz que precisa ir ao banheiro. Chegando lá, observa se o espaço
é limpo, se é organizado, se tem um tamanho adequado para várias crianças ou vários adolescentes usarem aquele espaço num final de recreio, por exemplo. Se for na educação infantil, procure saber se esses banheiros são adaptados aos pequenos. E também observe a questão da acessibilidade. Se existe nessa escola um banheiro adaptado para cadeirantes, se existem rampas. E o motivo para você observar isso, mesmo que o seu filho não tenha necessidades especiais, é o seguinte: esses detalhes deixam claro que essa escola não apenas está preocupada em cumprir as normas, mas também se preocupa com as pessoas que estudam ali. Observe também itens de segurança, como o corrimão nas escadas, aquelas faixas antiderrapantes nos degraus, se há extintores de incêndio pelos corredores. Isso vai deixar muito claro se há uma seriedade por parte dessa escola no que diz respeito ao cumprimento das normas de segurança e na preocupação para que o seu filho não se machuque. Uma outra coisa: lembre-se que a escola privada é uma empresa. Só que, diferente da maioria das empresas, o resultado do serviço prestado é algo que depende dos dois lados, é uma via de mão dupla. Esse resultado vai depender não apenas da escola e tudo que ela oferece, dos professores, da infraestrutura, mas também do quanto os pais se ocupam de acompanhar a vida escolar dos filhos. E dentro dessa lógica, procure saber também qual é a relação que a escola mantém com os pais, como é feita a comunicação, se há uma preocupação mínima quando o aluno falta muito, com o que aconteceu para que ele não fosse naquele dia para a escola. Isso também mostra lá no fundo que existe um certo carinho nessa relação. E a educação não é feita só de números, não é feita só de conceitos científicos. Ela é uma relação de reciprocidade. Quanto melhor os professores e a escola se relacionam com os alunos, melhor vai ser o aprendizado dessas crianças. Quanto mais à vontade a criança se sente dentro do ambiente escolar, mais ela se desenvolve como pessoa para a sociedade. Uma outra dica para saber se essa escola se preocupa com os outros é um pouco sutil, mas vale a pena tentar. Ligue para a escola para agendar a sua visita, mas antes de marcar, pergunte sobre os valores da anuidade e das mensalidades. Até porque esse é um dos itens fundamentais para a gente escolher uma escola particular, né? Se a pessoa do outro lado disser que não tem autorização para passar os valores por telefone, saiba que você está diante de uma técnica de vendas. Ou seja, primeiro eles vão te mostrar tudo que está sendo oferecido para depois falar sobre o preço. É tipo quando você vai a um restaurante, um lugar qualquer, e a pessoa diz assim: mas você não está pagando por esse serviço, você está pagando por uma experiência. Quando isso acontece, você já sabe que lá vem facada, né? Se isso acontecer, fique mais atento ainda a tudo que você vai ver na visita a essa escola. E atente também para o agendamento dessa visita à escola. Procure observar se há um agendamento prévio e fique atento ao tempo de espera que você vai ter para ser atendido. Porque se uma instituição te obriga a passar horas esperando para ser atendido, será que ela está preocupada com você? Será que ela está preocupada com os seus horários, com as suas necessidades? Porque, novamente, eu vou repetir, se não há uma preocupação com as suas necessidades, provavelmente não haverá preocupação com as necessidades do seu filho. Eu sei que talvez você acredite que isso seja um exagero da minha parte, mas são muitos anos dedicados a essa profissão, então eu sei bem o que algumas escolas, alguns diretores são capazes de pensar. Eu sei também que, como
pai, você está procurando o que há de melhor para o que você tem de mais precioso, que é o seu filho ou a sua filha. Só para você ter ideia, eu mudei de cidade para que minha filha pudesse estudar na escola onde ela cresceu desde a educação infantil até o 3º ano do ensino médio. E por último, mas não menos importante, há a questão da logística. Aqui você tem que considerar a distância da sua casa para a escola, o tempo de deslocamento, como o seu filho vai de casa para a escola, se você vai levar, se vai de transporte escolar, se ele já tem idade, autonomia, se pode ir sozinho, de ônibus, de van, ou seja lá como for, como e onde vai se alimentar, vai fazer seus lanches ou almoçar quando se trata de escolas que atuam em tempo integral. E aí é bom também com o tempo observar se essa escola é uma escola que atua em tempo integral ou se é uma escola que oferece uma educação integral. Se você quer saber a diferença entre educação integral e escola em tempo integral, eu recomendo que você assista esse vídeo aqui, onde eu explico a diferença entre um e outro. Então é isso, eu espero conseguir te ajudar nessa missão tão importante que é preparar os nossos filhos para o mundo e para a vida em sociedade. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui e até a próxima.